Pronto. Então, boa noite para vocês, tudo bem? A gente vai hoje continuar falando de séries. O nosso objetivo é muito parecido com o da aula passada. Então, na aula passada, a gente viu o teste da integral, que é um método que a gente pode utilizar para verificar se uma série ela é convergente ou divergente. Na aula de hoje, a gente vai ver o teste da comparação e a gente vai ver as séries alternadas, que são duas estratégias também para verificar se uma série ela é convergente ou divergente, tá bom? Antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário sobre as matérias anteriores, sobre as aulas anteriores? Tá tranquilo? Boa noite, Bruno. Então, até agora, tudo certo? Ninguém falou nada, então eu imagino que não tenham dúvidas até o momento. Então, hoje, a gente vai começar com o teste da comparação. Então, teste da comparação. Qual é a ideia aqui? A ideia é utilizar alguma série já conhecida, para verificar se uma outra série dada converge ou diverge. Tá bom? Então a ideia aqui é essa. A gente vai literalmente comparar duas séries para tentar verificar se alguma converge ou não. Então, por exemplo, vamos considerar a série somatório de 1 dividido por 2 elevado a n mais 1, com n variando de 1 até infinito. Tá bom? Então, essa série aqui é muito parecida com o somatório de 1 sobre 2 elevado a n. Então, esta série é parecida, e aqui eu coloco entre aspas, porque essa questão de parecer ou não é meio que um feeling, então é subjetivo. Então, essa série é parecida com a série geométrica somatório de 1 sobre 2 elevado a n. E a gente já sabe que essa série geométrica é convergente. Então, já sabemos que a série 1 sobre 2 elevado a n, ela é convergente e igual a 1, com n indo de 1 até infinito. Então, a gente pode imaginar que essa série aqui de cima também vai ser convergente. Então, somos induzidos a pensar que a primeira série
também converge. Tá bom? E de fato isso é verdade. Por quê? Pelo seguinte, note que 2 elevado a n mais 1 é maior que 2 elevado a n. Então, se eu somo 1, eu obtenho um número maior. Então, se esse cara é maior do que esse, quando eu faço a divisão, a desigualdade inverte. Então, a gente tem que 1 dividido por 2n mais 1 é menor que 1 dividido por 2n. Porque nesse cara aqui, no lado esquerdo, eu estou dividindo por um número maior. Então, se eu divido por um número maior, o meu resultado vai ser menor. Beleza? E o que a gente imagina, então? Então, a gente tem o seguinte. Com isso, vemos que essa série somatória de 1 sobre 2n mais 1, ela é menor que o somatório de 1 sobre 2n. Então, se cada termo que eu estou somando nessa primeira série é menor do que o termo da segunda, então, quando eu somar todos, eu, obviamente, vou obter um valor menor. Porém, essa série aqui, ela é igual a 1. Então, o que a gente está verificando aqui? Que quando eu somo esses termos, 1 sobre 2 elevado a n mais 1, essa soma, ela nunca é um número infinito, então ela está limitada. Logo, se ela está limitada, ela vai ser uma série convergente. Então, temos que a série somatória de 1 sobre 2 elevado a n mais 1, com n variando de 1 até infinito, é convergente. E por que ela é convergente? Pelo seguinte, por quê? A sequência Sn das somas parciais Sn, ela é crescente. Então, notem o seguinte, Sn mais 1, ele é igual ao Sn mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1, mais 1. Esse cara aqui é maior que zero, logo, a gente tem que isso é maior que o Sn. Então, a nossa sequência das somas parciais, ela é crescente e limitada. Por que ela é limitada? Porque o Sn mais 1, ele é menor do que, bem, as somas parciais, como a gente está somando valores positivos, ela é maior do que a soma inteira. Então, se eu somo todos os números com n variando de 1 até infinito, obviamente isso é maior do que se eu somar só de 1 até n mais 1. Mas esse cara aqui, ele é menor do que 1, porque a gente viu que essa série é menor do que essa, e essa vale 1. Então, a sequência das somas parciais, ela é crescente e limitada. Logo, como Sn
é crescente ilimitada. Essa sequência converge. Toda sequência monótona ilimitada é convergente. Então, se a sequência das somas parciais ela é crescente ilimitada, ela é convergente e a série também converge. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente utilizou o fato dessa série ser menor que uma série convergente para mostrar que a nossa sequência das somas parciais ela é limitada. Então, sendo a sequência das somas parciais crescentes e limitada, ela é convergente. Esse aqui é o que a gente chama de teste da comparação. Então, a gente comparou duas séries para verificar que uma é convergente, sabendo que a outra já é. A gente pode generalizar isso com o seguinte teste. Então, teste da comparação. O que diz o teste da comparação? Suponha que as séries somatório de AN e somatório de BN, elas sejam séries com termos positivos. Então, suponha que essas séries possuem termos positivos. Ou seja, pessoal, o AN é maior ou igual a zero e o BN também é maior ou igual a zero. Tá bom? O que o teste da comparação diz para a gente? Ele diz para a gente o seguinte: primeiro item, se a série BN é convergente e os BNs são maiores ou iguais que os ANs, então a série dos ANs também é convergente. Beleza? Então, esse é o primeiro item do teste da comparação. O segundo item, ele diz o seguinte: se a série BN ela é divergente e os ANs são maiores que os BNs, então a série dos ANs também é divergente. Beleza? Então vamos entender o que está querendo dizer o teste da comparação. Bem, a gente está tomando duas séries com termos positivos. Por que a gente está supondo que os termos são positivos? A gente está supondo que eles são positivos para que a sequência das somas parciais seja uma sequência monótona, uma sequência crescente. Então, se todos os termos são positivos, a nossa sequência ela é crescente, tá bom? E, bem, o teste da comparação, ele diz duas coisas para a gente. Se a série BN é convergente e os termos da BN são maiores do que os AN, então a série dos ANs também é convergente. Ou seja, se os termos da sua série são menores do que os termos de uma série convergente, então a sua série também converge. Por outro lado, se a BN é divergente e os termos da série AN são maiores ou iguais que os BNs, então a série AN também é divergente. Ou seja, se os termos da sua série são maiores do que os termos de uma série divergente,
então a sua série também diverge. Esse primeiro item, ele pode ser aplicado, por exemplo, no nosso exemplo inicial, tá bom? Então, esse caso inicial é uma aplicação do item 1. O item 2, ele também pode ser facilmente observado. Então, note que o item 2, ele é intuitivo. Note que o item 2 também é intuitivo. Intuitivo. Por quê? Pelo seguinte, se a nossa série BN ela é divergente, então ela tem que ser igual a mais infinito. Por quê? A série BN ela é uma série. A sequência, os termos BN são todos positivos, logo a sequência das somas parciais, ela é crescente. Se a série diverge, significa que a sequência das somas parciais ela não é limitada. Porque se ela fosse limitada, então monótona mais limitada, convergente. Se a série diverge, então a sequência das somas parciais diverge, e se a sequência das somas parciais diverge, ela tem que ser ilimitada. Logo, a nossa série ela é igual a mais infinito. E como os ANs são maiores ou iguais que os BNs, a gente tem que a série AN vai ser maior ou igual que a série BN. Porque aqui eu estou somando caras maiores do que aqui. Mas esse é infinito. Logo, a N diverge. Logo, esse cara também vai ser infinito. Ou seja, vai ser uma série divergente. Tá bom? Então, esse aqui é o teste da comparação. A gente vai juntar ele com o teste para divergência e o teste da integral, que a gente já viu nas aulas anteriores, quando a gente estiver verificando se uma série ela é convergente ou divergente. Tá bom? Então, pessoal, aqui, para utilizar o teste da comparação, ou seja, para esse teste da comparação ser útil, a gente precisa ter séries para comparar. Então, a gente já precisa conhecer algumas séries, a gente precisa ter um conjunto de séries conhecidas, que a gente possa dizer que ela é convergente ou divergente, e que a gente possa utilizar para comparar com outras séries. Tá bom? Então, para utilizar o teste da comparação, a gente precisa de séries conhecidas. E o que eu quero dizer por conhecidas? Eu quero dizer que a gente já conhece se ela é convergente ou divergente. Ou seja, séries que já sabemos ser convergente ou divergente para poder comparar com a série que a gente estiver querendo estudar, para comparar com a série que queremos estudar. Então, se você tem uma série somatório de AN que você quer verificar se ela é convergente ou não, através do teste da comparação, então você precisa ter algumas outras séries que você já sabe que são convergentes ou divergentes para poder fazer a comparação, tá bom? Nesse caso, as séries mais utilizadas são
Então, para este fim, as séries mais utilizadas são as séries geométricas. Então, séries geométricas. A série geométrica, então a gente tem somatório de A vezes R elevado a N. Essa série aqui, pessoal, a gente já sabe que ela converge se o módulo de R é menor que 1 e ela diverge se o módulo de R é maior que 1. Então, essa série aqui a gente já sabe dizer facilmente se ela é convergente ou divergente. Então, ela é uma boa série para utilizar no teste da comparação. Uma outra boa série para a gente utilizar no teste da comparação são as P-séries, que a gente viu na aula passada. Então, as P-séries. As P-séries, pessoal, elas são o somatório de 1 sobre n elevado a p, de 1 até infinito, e a gente já sabe que essa série, ela converge se o p for maior que 1 e ela diverge se o p for menor que 1. Então, tanto a série geométrica quanto a p-série são muito utilizadas no teste da comparação, porque para essas séries a gente sabe facilmente quando elas convergem e quando elas divergem, tá bom? Então, vamos para um exemplo para tentar deixar as coisas um pouco mais claras. Então, exemplo. Então, verifique se a série somatório nossa, que o símbolo de somatório hoje não está querendo ficar legal, de 5 dividido por 2n ao quadrado mais 4n mais 3, com o nosso n variando de 1 até infinito. Então, vamos verificar se essa série converge ou diverge. Bem, se a gente quer verificar se essa série converge ou diverge, a gente precisa ter uma outra série para comparar. Então, note que a gente aqui tem uma série, os termos da nossa série são uma fração. Embaixo de uma fração, a gente tem um polinômio. Sempre que você tiver um polinômio embaixo da fração, você pode utilizar o seguinte argumento, pessoal. Observe o seguinte. 2n ao quadrado mais 4n mais 3. Bem, o nosso n é maior ou igual que 1. Então, esse cara, ele é sempre maior ou igual que 2n ao quadrado. Por quê? Porque do lado esquerdo eu estou somando 4n, que é um valor positivo, e estou somando 3. Então, obviamente, o lado esquerdo é maior ou igual que o lado direito. Mas o lado esquerdo é maior que o lado direito. Quando a gente divide, a desigualdade muda. Então, a gente tem que 1 dividido por 2n ao quadrado mais 4n ao quadrado mais 3 é menor ou igual que 1 sobre 2n ao quadrado. Agora eu vou multiplicar ambos os lados por 5. 5 é um valor positivo, não muda a desigualdade. E a gente tem que 5 é maior ou igual que 2n ao quadrado mais
4n ao quadrado mais 3. Esse cara é menor ou igual que 5 meios vezes 1 sobre n ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que os termos dessa série são menores ou iguais que os termos da série. Logo, os termos da série 1. Então, essa aqui vai ser a nossa série 1. São menores que os termos da série somatório de 5 meios vezes 1 dividido por n ao quadrado, com n variando de 1 até mais infinito. Aqui, pessoal, os 5 meios pode sair para fora. Então, os 5 meios, ele sai para fora da série. E a gente tem que esse cara, ele é igual a 5 meios vezes o somatório de 1 sobre n ao quadrado, com n variando de 1 até infinito. Porém, aqui a gente tem a p série. Então, por fim, temos que essa série aqui é uma p série com p igual a 2, ou seja, o p é maior que 1 e, portanto, bem, essa série aqui ela é uma p série convergente. Então, ela é convergente. Logo, pessoal, a série que a gente está querendo, ela é menor ou igual que uma série convergente. Então, ela é convergente. Assim, do teste da comparação, segue que a série 1 ela é convergente. Aqui, pessoal, igual a gente teve lá no caso do teste da integral, o teste da comparação, ele vai dizer para a gente se a série ela é convergente ou divergente. No caso da série ser convergente, o teste da comparação não diz para a gente quem é o limite. Então, a única coisa que a gente pode afirmar é que aquela série, essa série aqui, ela é convergente. A gente não sabe qual é o limite dela. Tá bom? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Ok? Beleza. Aqui, pessoal, uma outra... Ok? Então, tá bom. Então, vamos para mais um exemplo. Então, exemplo. Verifique, ou melhor, teste a série somatório de Ln de n sobre n, n variando de 1 até infinito, quanto à sua convergência ou divergência. Quanto à convergência ou divergência. Então, a gente quer saber se essa série converge ou diverge. Na aula passada, a gente já viu, pelo teste da integral, que ela diverge. Só que hoje a gente vai utilizar
o teste da comparação nessa mesma série. Então, o que isso vai mostrar? Bem, primeiro que não tem só uma forma de você verificar se uma série ela é convergente ou não. Então, a gente pode usar o teste integral, a gente pode usar o teste da comparação, a gente pode utilizar várias estratégias. Nunca tem uma forma 100% garantida, que sempre valha para cá, tá bom? Para a gente utilizar o teste da divergência, a gente precisa comparar ela com alguém. Então, para utilizar o teste da convergência, o teste da convergência, a gente precisa comparar ela com alguma série que a gente já conheça. Bem, aqui a gente tem ln de n sobre n. Essa série é, de certo modo, parecido com a série 1 sobre n, que é a série harmônica, uma p-série, p igual a 1, logo divergente. Então, a gente vai comparar essa série com a série somatória de 1 sobre n. Então, para utilizar o teste da comparação, em vez de tome aqui, acho que o ideal seria veja que ln de n é maior ou igual a 1 para todo n maior ou igual que 3. Então, a gente tem que ln é maior que 1 se o n for maior ou igual a 3. Logo, ln dividido por n é maior ou igual que 1 sobre n para todo n maior ou igual a 3. Logo, pessoal, como a série aqui, isso vale para n maior ou igual a 3. Então, a gente começa a nossa série em n igual a 3. Então, a série 1 sobre n, com n começando em 3, ela é infinito. Isso aqui é uma p-série, p igual a 1, então ela é divergente. Então, como essa série é divergente, a gente tem que a série ln de n sobre n, com n variando de 1 até infinito, com n variando de 3 até infinito, ela é divergente. Então, pessoal, se a gente começa a nossa série em n igual a 3, a gente tem que a série diverge. Mas, se ela diverge começando em n igual a 3, a gente tem que a série, começando em n igual a 1, ela é igual a ln de 1 sobre 1, mais ln de 2 sobre 2, mais o somatório de ln de n sobre n, com n começando de 3 até infinito. Essa série aqui, ela diverge, ou seja, ela vai para infinito. Logo, a nossa série começando em n igual a 1 é infinito mais dois números finitos. Logo, a série diverge. Logo, a série diverge. Ok, pessoal? Esse exemplo, bem, como eu disse no começo, ele mostra para a gente, primeiro, que você pode verificar se uma série ela é convergente ou divergente de várias maneiras. Você pode usar o teste da integral, você pode usar o teste da comparação,
E ele diz para a gente, mostra para a gente outra coisa importante, que é a seguinte. Para utilizar o teste da comparação, não é necessário que a n seja maior ou igual que bn, no caso 2, ou a n menor ou igual que bn, no caso 1, para todo n maior ou igual que 1. Se esse fato for verdade, se alguma desses dois fatos for verdade, se alguma destas desigualdades é verdade para todo m maior ou igual que um m grande, com m não necessariamente maior que 1, então, um número natural, um número real qualquer, ou melhor, um número natural qualquer, então o teste da comparação pode ser utilizado. O teste da comparação pode ser usado. Então, pessoal, nesse nosso exemplo, a gente viu que a desigualdade ela não vale para todo n. Ela vale para todo n maior ou igual que 3. Mas mesmo assim, o teste da comparação pode ser utilizado. Então, se em algum exemplo você se deparar, por exemplo, que a n é maior ou igual que bn para todo n maior do que 1 milhão, você pode usar o teste da comparação. Ah, mas o AN é maior ou igual que BN para todo N maior que 1 quadrilhão. Não tem importância, você usa o teste da comparação. Você só precisa que, a partir de um certo número, o AN seja sempre maior ou igual que o BN, ou que, a partir de um certo número, o BN seja sempre maior ou igual que o AN. Ok? Então, essa é uma outra observação importante. Vamos para mais um exemplo. Então, exemplo. Verifique se a série somatória de 1 sobre 2 elevado a n menos 1 converge ou diverge. Então, a gente tem uma série aqui, pessoal. A gente quer verificar se essa série ela é convergente ou divergente. Bem, essa série aqui ela é bem parecida com aquela primeira lá da aula de hoje. Só que lá a gente tinha 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Aqui a gente tem 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Então, para fazer igual a gente fez antes, a gente observa que 2 elevado a n menos 1 é menor ou igual que 2 elevado a n. Então, se esse cara é menor que esse, quando a gente faz a divisão, a gente inverte o sinal. Então, 2 elevado a n menos 1 é maior ou igual que 1 sobre 2 elevado a n. A série somatória de 1 sobre 2 elevado a n
é convergente. Então, o que podemos dizer da série somatório de 1 sobre 2 elevado a n menos 1? Hein, pessoal? Bem, a gente sabe que esse cara é maior ou igual que esse e essa série é convergente. O que a gente pode dizer, então, sobre a série 1 sobre 2 elevado a n menos 1? Bruno, Isabelle, Camille, Mariana, o que a gente pode dizer sobre essa série? Ela é convergente? Ela é divergente? O que vocês acham? Acho que seria divergente. Divergente? Por quê? Não, falei errado, convergente. Convergente? Novamente, então, refaça a pergunta. Por quê? Você... Porque comparando, só tem um menuzinho ali. Como a gente já provou que aquela série é mais um, eu não sei explicar direito, mas para mim é convergente. Convergente? Então vamos fazer um bolão aqui, pessoal. Bruno, Isabelle, Mariana, o que vocês acham? Convergente ou divergente e por quê? A ideia aqui, pessoal, é a seguinte. Essa série, bem, ela de fato ela é convergente. Só que a gente não pode utilizar o teste da comparação. Então, aqui a gente não pode utilizar o teste da comparação. Então, segundo, a partir do teste da comparação, não podemos dizer nada. Por que a gente não pode dizer nada sobre ela? Bem, a gente não pode dizer nada sobre ela porque o teste da comparação ele fala o seguinte: se os termos da sua série são menores do que os termos de uma série convergente, então a sua série ela também é convergente. Porém, nesse caso, os termos da nossa série são maiores do que os termos de uma série convergente e não menores. Então, a gente não pode dizer nada, tá bom? Então, pois, neste caso, os termos são maiores do que os termos da série convergente. Beleza? Então, a gente não pode utilizar o teste da comparação. Mas, de fato, como a Camille estava pressentindo, essa série ela é convergente. Por quê? Bem, ela é muito parecida com a série 1 sobre 2 elevado a n. A gente está apenas subtraindo 1. Então, a gente fica tentado a dizer que essa série ela é convergente. E, de fato, é. Só que aqui a gente não pode utilizar o teste da comparação que foi enunciado. Para nossa sorte, o teste da comparação ele tem uma outra versão, que é o teste da comparação no limite. E o que diz esse teste da comparação no limite? Então, ele diz o seguinte: suponha que as séries de AN e BN são séries
com termos positivos. Tá bom? Então, a gente tem duas séries aqui com termos positivos. Se o limite de AN dividido por BN for um número C, quando N vai para o infinito, onde C é um número real positivo, então, pessoal, ambas as séries vão convergir ou ambas vão divergir. Então, ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Tá bom? Então, o teste da comparação no limite, ele diz para a gente que, dadas duas séries com termos positivos, se a gente calcular esse limite aqui da fração das duas e o limite for um número positivo, um número real positivo, então, ou as duas séries convergem ou as duas séries vão divergir, tá bom? Então, se você já sabe que a série BN converge e esse limite ele é um número real positivo, então a série AN também converge. Por outro lado, se você já sabe que a série BN diverge e o limite é um número real, então a série AN também diverge. Então, novamente, a gente está comparando. A gente está utilizando uma série que a gente já conhece e uma série que a gente ainda não conhece. Melhor, a gente está usando uma série que a gente já conhece para dizer se uma série que a gente ainda não conhece é convergente ou divergente. Então, Professor, pode perguntar. uma dúvida. Quando você fala que os termos da série é positivo, olha o termo por termo ou a série como um todo? Termo por termo, todos os termos. O primeiro termo é positivo, o segundo é positivo, o terceiro é positivo. Todos os termos da série são números positivos. Ok. Tá bom? Por nada. Então, voltando no nosso exemplo. Voltando. Exemplo da série. Somatório de 1 sobre 2 elevado a n menos 1. A gente tem o seguinte. Temos que 1 sobre 1 sobre 2 elevado a n menos 1 dividido por 1 sobre 2 elevado a n. Bem, aqui a gente vai fazer uma divisão de frações. Isso aqui vai ser 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n menos 1. Logo, o limite desse cara vai ser de 1 sobre 2 elevado a n menos 1. 1 sobre 2 elevado a n é igual ao limite de 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1. Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 2 elevado a n. Então, eu tenho o limite de 1 sobre 1 menos 1 dividido por 2 elevado a n. Quando a gente manda n para o infinito, esse cara aqui vai para zero. Logo, o nosso limite vai ser igual a 1 dividido por 1, que é 1.
Então, o limite, ele é um número real positivo. Ou seja, ou ambas as séries convergem, ou ambas as séries divergem. Mas a gente já sabe que a série 1 sobre 2 elevado a n converge. Então, a gente já sabe que essa série converge. Então, do teste da comparação no limite, a gente tem que a série 1 sobre 2 elevado a n menos 1 também converge. Opa. Tá bom? Então, aqui, para essa série, a gente não pôde usar o teste da comparação. Por quê? Porque a gente sabe que essa série aqui, ela é maior ou igual que uma série convergente. Mas isso não adianta. Se a gente quer mostrar que a série é convergente, então ela precisa ser menor ou igual que uma outra série convergente, o que não é o caso. Porém, a gente pode utilizar o teste da comparação no limite. Beleza? Então, o teste da comparação, ele vem para a gente com duas caras diferentes. A gente tem o teste da comparação usual e a gente tem ele no limite. Cada um é utilizado, pode ser utilizado em locais diferentes, tá bom? Então, aquele exemplo lá mostra para a gente quando que a gente pode utilizar o teste quando a gente não pode utilizar o teste da comparação, mas pode utilizar o teste da comparação no limite. Alguma pergunta, pessoal? O teste da comparação está claro para todo mundo? Isabelle, Camille, Mariana, Bruno. Está sim. Tá certo? Os demais, pessoal? Tudo certo? Isabelle, certo? Tá bom? Mariana, tá ok? Não falou nada, deve estar. Então, pessoal, esse aqui é o teste da comparação. Então, até agora, recapitulando, a gente tem uma série, a gente quer saber se essa série converge ou diverge. O primeiro teste que a gente tem é o teste para divergência. Se o limite dos termos não for zero, a sua série já diverge logo de cara. Quando o limite vai para zero, a gente não pode dizer nada. A gente não pode nem dizer que ela converge, nem que ela diverge. Então, a gente precisa utilizar outros métodos. Na aula passada, a gente viu o teste da integral. Hoje, a gente acabou de ver o teste da comparação. Então, eles são dois casos, ou melhor, são duas ferramentas que a gente pode utilizar para dizer se uma série converge ou não. Uma outra ferramenta importante são as séries alternadas. Então, um outro caso interessante são das séries alternadas. Opa. Séries alternadas. Então, o que a gente viu até agora? No teste da integral e nos testes da comparação, a gente precisa que as nossas séries possuam termos positivos. Então, hoje, essa condição estava implícita. Na semana passada, na aula passada, vocês devem se lembrar que a função f, que a gente utiliza no teste da integral, ela era positiva. Então, a gente só podia usar ela se os termos da nossa série fossem todos positivos. Mas e no caso em que os termos mudam de sinal? Ou seja, eu tenho termos positivos e eu tenho termos negativos. Será que eu posso dizer alguma coisa? Bem, a gente pode, e as séries alternadas são um exemplo disso. Então, uma série alternada
uma série alternada é aquela onde os sinais são alternados em positivos e negativos, ou seja, onde os sinais dos termos alternam entre positivos e negativos. Então, por exemplo, a série 1 menos meio mais 1/3 menos 1/4 mais 1/5 menos 1/6 e assim sucessivamente, ou seja, a série menos 1 elevado a n sobre n é uma série alternada. Aqui, pessoal, a gente observa que um sinal é positivo, o outro é negativo, depois positivo, negativo, negativo, e o sinal vai mudando. Então, se um termo é positivo, o outro é negativo, depois a gente tem outro positivo, outro negativo, e assim sucessivamente. Numa série alternada, a gente não pode ter, por exemplo, um termo positivo, e depois 2 negativos, depois um positivo. Isso não vale. Tem que ser sempre um positivo, depois um negativo, depois um positivo, depois um negativo, e assim sucessivamente. Então, pessoal, por conta desse comportamento dos sinais, muitas vezes, nas séries alternadas, a gente vai ter esse tipo de termo aqui. Então, esse tipo de cara aqui, menos 1 elevado a n, ele é muito comum em séries alternadas, tá bom? Aqui a nossa série está começando no positivo, mas ela poderia começar sem problema nenhum no negativo. Então, outro exemplo. Outro exemplo é menos 1 sobre raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 3, mais 1 sobre raiz de 4, e assim sucessivamente. Ou seja, a gente tem a série menos 1 elevado a n mais 1, dividido por raiz de n. Então, nessa primeira série, pessoal, ela é uma série alternada. O primeiro sinal é positivo. Essa aqui é uma outra série alternada. Vejam que os sinais estão mudando. E o primeiro termo é negativo. Como eu disse, nesse tipo de série é muito comum você ter um menos 1 elevado a alguém. Se sua série começa com sinal positivo, você vai ter menos 1 elevado a n. Se sua série começa com sinal negativo, você vai ter menos 1 elevado a n mais 1. Tá bom? Então, essas são as séries alternadas. Então, a gente pode escrever. Sim. Nossa, é difícil. Sim. Uma série alternada. Somatório de AN pode ser escrita como AN igual a menos 1 vezes menos 1 elevado a n vezes o Bn, ou o AN vai ser menos 1 elevado a n mais 1 vezes Bn
onde esse Bn ele é positivo para todo n. Onde Bn é maior que zero para todo n. Mais precisamente, o seu Bn vai ser o módulo de An. Tá bom? Então, uma série alternada, os termos vão mudando de sinal. Toda série alternada, a gente pode escrever ela ou como o seu termo AN, como sendo menos 1 elevado a n vezes Bn, ou menos 1 elevado a n mais 1 vezes Bn. Esse primeiro caso, ele acontece se o primeiro termo da série for positivo, enquanto que o segundo caso... Opa, desculpa, pessoal, aqui está ao contrário. Aqui está ao contrário. O n aqui é quando começa no negativo. Aqui tem que ter n mais 1 e aqui é só 1. Desculpa pelo meu erro, pessoal. Aqui eu tenho n mais 1 e aqui eu tenho só n. Então, se o primeiro termo é positivo, a sua série vai ser menos 1 elevado a n mais 1 vezes alguém. Se o primeiro termo é negativo, a sua série vai ser menos 1 elevado a n vezes alguém. Esse alguém é sempre um número positivo dado pelo módulo do AN. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês param, pessoal. Então, uma série alternada nada mais é do que uma série onde os termos vão trocando o sinal. E o que diz para a gente o teste da série alternada? Bem, o teste da série alternada, ele diz para a gente o seguinte. Teste da série alternada. Se a série alternada somatório de menos 1 elevado a n Bn que é igual a menos B1 mais B2 menos B3 mais B4 menos B5 e assim sucessivamente, com os Bn positivos. Satisfaz duas condições. A primeira é que ela é decrescente. E a segunda, de que o limite dela vai para zero. Então, a série converge. O que está dizendo, pessoal? Se a gente tem uma série alternada, onde os BNs eles são decrescentes e cujo limite deles é zero, então essa série converge. Beleza? É uma série alternada, cujos termos são decrescentes e o limite deles vai para zero. Se isso acontece, a sua série converge. Então, exemplo. A série
Aqui, pessoal, uma outra informação importante é o seguinte. Eu estou começando o primeiro termo no -1, com sinal negativo. Vale a mesma coisa se o primeiro termo for positivo. Então, antes do exemplo, vamos para a observação. Observação. Vale o mesmo resultado se o primeiro termo é positivo. Tá bom? Então, aqui, nesse caso, o primeiro termo é negativo, mas se ele fosse positivo, valeria a mesma coisa. Agora sim. Opa, o que aconteceu? Não é isso que eu queria. Agora sim, vamos para o exemplo. Ele diz para a gente que a série 1 menos meio mais 1/3 menos 1/4 mais 1/5 menos 1/6 e assim sucessivamente, ou seja, a série somatória de -1 elevado a n mais 1 sobre n. Essa série ela é convergente. Por quê? De fato, isso é verdade. A gente tem que, nesse caso, os BNs são 1 sobre n. E segue que o Bn é igual a 1 sobre n, que por sua vez é... Só um minuto, pessoal. Assim, ele é maior ou igual que 1 sobre n mais 1, que é o Bn mais 1. Então, aqui é fácil ver que a sua sequência ela é decrescente. A sua sequência ela é Bn, ela é 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Os termos dela são decrescentes. E, além disso, também é fácil ver que o limite dessa sequência Bn é o limite de 1 sobre n, que é zero. Logo, do teste da série alternada, pelo teste da série alternada, temos que essa série converge. Tá bom? Então, aqui, pessoal, qual é a ideia do teste da série alternada? A ideia dele é extremamente simples. Se a gente tem uma série AN, onde os ANs mudam de sinal, Então, se a gente tem uma série alternada, então aqui resumindo, dada a série alternada, dada a série somatório de AN, onde os AN mudam de sinal, se o limite do módulo dos ANs
por zero. E o módulo de AN é maior ou igual que o módulo de AN mais 1, então a série converge. Se a sua série muda de sinal, você só precisa verificar essas duas hipóteses para garantir que a série converge. Observe o seguinte, essa primeira hipótese ela é muito parecida com o teste da divergência. Se você, por acaso, verificar que esse limite já é diferente de zero, então acabou, pelo teste para divergência, a sua série já é divergente. Se não, se esse limite for zero, então você pode aplicar o teste da série alternada para verificar se a sua série converge ou não. Beleza? Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Mais simples do que o da teste da comparação? Mais complicado? O que vocês acharam? Eu achei mais simples, porque é mais... Como que a gente fala? É mais visual, assim, mais e menos, assim, uma coisa que a gente usa muito. Exatamente. Ele é bem mais visual. Então, se você tiver uma série que o sinal vai mudando, é mais fácil você verificar se ela vai convergir ou não. Primeiro passo, você calcula o limite dos termos. Se o limite dos termos for diferente de zero, então acabou, pelo teste da divergência, ela diverge. Se o limite for zero, você vai verificar se o módulo dos termos, os termos estão mudando de sinal, você pega o módulo deles, vai dar uma sequência positiva, você vai ver se essa sequência ela é decrescente. Se for, a sua série converge. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos para poder encerrar a aula de hoje. Então, exemplo. Então, verifique se a série somatório de menos 1 elevado a n vezes 3n dividido por 4n menos 1 verificar se essa série converge ou diverge. Então aqui, pessoal, bem, a gente vê que o sinal vai mudando, a gente tem um menos 1 elevado a n, então o sinal muda, então a gente tem uma série alternada. Então, neste caso, temos uma série alternada. Se a gente for calcular, pessoal, quando n é 1, então a gente tem menos 1 vezes 3 dividido por 4 menos 1. Então, a gente tem menos 3 dividido por 3, que é menos 1. Quando n é 2, a gente tem menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes 6. Então, aqui no numerador a gente tem 6. Embaixo a gente tem 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Então, a gente tem 6 sobre 7. Depois, se o n é 3, então menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 3 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9. Então, aqui no numerador a gente tem menos 9. Embaixo, a gente tem 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então, a gente tem menos 9 sobre 11. E assim a gente vai vendo que os sinais vão mudando conforme os termos vão crescendo. Tá bom? Então, se a gente quer ver se essa série ela converge ou não, então temos que quem é o BN? O BN ele é o módulo da série. Então, menos 1, módulo de menos 1 elevado a n, vezes 3n, dividido por
4n menos 1. Tá bom? Então, o nosso Bn, ele é o módulo de quem está aqui dentro. Ou seja, o nosso Bn, ele é 3n dividido por 4n menos 1. Tá bom? Então, aqui, note que o limite desses bn's é igual ao limite de 3n dividido por 4n menos 1. Mas esse cara, dividindo em cima e embaixo por n, é o limite de 3 dividido por 4 menos 1 sobre n. Quando a gente faz esse limite, pessoal, o limite de 1 sobre n é 0. Aqui eu estou sempre calculando o limite quando n vai para infinito. Infinito. Então, esse limite ele dá 3/4, que é diferente de 0. Logo, não podemos aplicar o teste para séries, teste das séries alternadas. Porém, pessoal, notem o seguinte, o limite ele está sendo diferente de 0. Então, o limite dos caras que eu estou somando não está indo para 0. Então, se o limite não está indo para 0, o teste da divergência já diz que a série diverge. Porém, como o limite é diferente de 0, o teste para divergência diz que a série diverge. Tá bom, pessoal? Então, a gente não pôde utilizar o teste das séries alternadas, embora ela seja uma série alternada, mas a gente pode utilizar o teste para divergência. Tá bom? Mais um exemplo. Então, outro exemplo, ele vai ser o seguinte. Vamos verificar se a série dada pelo somatório de quem? De menos 1 elevado a n mais 1 vezes n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1, com n começando de 1 indo até infinito, converge. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma série alternada, e nesse caso, então, temos uma série alternada com o Bn igual ao módulo de menos 1 elevado a n mais 1 vezes n ao quadrado dividido por n ao cubo mais 1. Ou seja, o nosso Bn ele é n ao quadrado dividido por n ao cubo mais 1. Okay? Para a gente utilizar o teste da divergência, a gente precisa que essa sequência seja decrescente e a gente precisa também
que o limite vá para zero. Então, note que o limite, pessoal, é fácil de calcular. O limite de Bn, quando n vai para o infinito, ele é o limite de n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Quando n vai para o infinito. Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por n ao cubo. Então, eu tenho limite de 1 sobre n dividido por 1 mais 1 sobre n ao cubo. Beleza? Quando eu calculo o limite, pessoal, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero. Então, aqui eu tenho 0 sobre 1, que é 0. Então, o limite aqui, ele dá 0. Primeira condição, cheque. O que a gente precisa verificar agora? Então, precisamos mostrar precisamos verificar se o nosso Bn é maior ou igual que Bn mais 1. Então, pessoal, a gente quer ver se esse cara ele é uma sequência crescente ou na verdade a gente quer verificar se ele é uma sequência decrescente. Como que a gente faz isso? Bem, como que a gente verifica que uma sequência é decrescente? Para esse caso, notem o seguinte: essa fórmula de Bn, ela pode ser escrita como uma função. Então, para isso, tome a função f de x igual a x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. A gente temos que o Bn é o f de n. Se a gente quer que o Bn seja decrescente, basta mostrar que a função f é decrescente. Ou seja, basta mostrar que a derivada dela é negativa. Então, derivando a f, a gente tem que f' de x vai ser igual a x vezes 2 menos x ao cubo sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Tá bom? Então, a derivada é essa aqui. O que a gente pode ver? Então, segue que f' de x ela é negativo se o denominador, pessoal, é sempre positivo. Então, a fração vai ser negativa quando o numerador é negativo. A gente quer os valores de x maiores ou iguais a 1. Então, a gente está falando de x positivo. Logo, esse cara vai ser negativo apenas quando 2 menos x ao cubo for negativo. Ou seja, a gente tem que o f' de x é menor que zero se e somente se o x ao cubo for maior que 2. Ou seja, se a derivada é negativa, se e somente se o x for maior que a raiz cúbica de 2. E esse cara ele é maior que 1. Tá bom? Então, pessoal, se o n é maior que 1, se o n é maior que 1, então a gente tem que o Bn, ou melhor,
Se o n é maior que 1, então a gente tem que o Fn é maior ou igual que o Fn mais 1. Por quê? Porque se o n é maior que 1, então a gente tem que, nesses pontos, o f' de x ele é negativo. Mas o f' de x negativo implica que a função é decrescente. Logo, o Fn é maior que o Fn mais 1. Mas quem é o Fn? Ele é o Bn. Então, Bn é maior ou igual que Bn mais 1. E aqui, pessoal, a gente vê que a nossa sequência ela é decrescente para todo valor de n, exceto n igual a 1. Logo, do teste da série alternada, temos que essa série menos 1 elevado a n mais 1, n ao quadrado, sobre n ao cubo mais 1, converge. O limite é zero, os termos são decrescentes, então a série converge. Mas aí você poderia me falar, professor, mas você mostrou que os termos convergem para n maior ou igual que 1. Então, para n igual a 1, o termo não converge. Então, o correto seria dizer que a série começando em n igual a 2 converge, porque aqui sim, a gente tem os termos decrescentes e a gente tem o limite indo para zero, então aqui a gente está nas condições. Verdade. Mas se essa série aqui converge, então a série começando em 1 também converge. Por quê? Porque a série começando em 1 é a série começando em 2 mais um termo finito. Se a série começando em 2 converge, a série começando em 1 converge. Esse caso, esse tipo de coisa, ele é recorrente e vale uma observação que é o seguinte: a convergência de uma série não é alterada quando somamos ou subtraímos uma quantidade finita de termos. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É o seguinte: se você tem uma série convergente e você soma uma quantidade finita de termos dessa série, ou você tira uma quantidade finita de termos dessa série, ela vai continuar sendo convergente. Pode ser qualquer valor? Pode ser qualquer valor, desde que ele seja finito. Então, se você tem uma série convergente e você soma 1 bilhão de termos, ou você tira 1 bilhão de termos, ela continua sendo convergente. Do mesmo modo, se você tem uma série divergente e você soma ou subtrai uma quantidade finita de termos, então essa série continua sendo divergente. A gente já viu alguns exemplos disso. Nessa aula de hoje, por exemplo, a gente teve esse caso aqui. Peraí, deixa eu achar ele. A gente teve esse caso aqui. A gente sabe que a série começando em n igual a 3, ela é divergente. Então, se eu somo uma quantidade finita de termos, a série continua sendo divergente. Ou seja, a série começando em 1, ela é divergente. Por quê? Porque ela é basicamente essa mesma série somada de 2 termos, ou seja, uma quantidade finita de termos, tá bom? Então, numa série convergente, você pode somar ou subtrair qualquer quantidade finita de termos, que a série continua convergente. Numa série divergente, a mesma coisa, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tudo certo? Tudo certo? Isabelle, tudo certo? Bruno, beleza?
Mariana? Tudo certo? Beleza, então, pessoal. Bem, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a nossa aula por aqui. Tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Eu vou parar a gravação.